Este vídeo é metade voz de IA e metade voz natural. Alguns anos atrás eu me tornei um nerd cristão. Nerd cristão soa como uma contradição. Como alguém pode ter dois mundos opostos como refúgio? Sabe, para nós nerds a cultura pop é um refúgio. Quando a vida fica difícil, mergulhamos nos nossos hobbies para esquecer os problemas. Já o cristão tem Deus como refúgio. Como essas naturezas se comportam juntas? As palavras-chave são autismo e nerd documentário adventista. Vamos voltar ao início, aos meus 5 anos de idade. Sempre fui um garoto normal, que gostava de estudar, brincar, que sofria bullying na escola, mas também eu era cristão. E fui ensinado e doutrinado desde pequeno a crer em crenças muito específicas. Meus 5 anos foram anos de aprendizado valioso, mas de dúvidas terríveis. Eu me questionava e perguntava se o que eu cria era verdade. Queria ter certeza absoluta para saber o porquê eu cria, se eu deveria crer e como defender o que eu acredito. Foi quando eu conheci este documentário. Virtualmente todos na Terra, independente de sua religião ou nacionalidade, reconhecem que existe alguma espécie de batalha ocorrendo no mundo entre as forças do bem e do mal. Uma luta colossal entre a luz e as trevas, a verdade e o erro, a opressão e a liberdade, o bom e o mal, e finalmente, a vida e a morte. Qual é a história por trás deste evidente paradoxo? Muitas religiões, assim como a Bíblia, ensinam que além deste véu tridimensional do mundo físico que vemos, existe outro mundo espiritual que não podemos ver. Nesta realidade invisível ao nosso redor, se desencadeia uma batalha titânica entre o herói supremo e justo contra o vilão mais cruel e maligno. A grande pergunta é: quem são esses personagens e como e onde começou esta crise cósmica? Este é o maior mistério de todas as épocas e a história mais fascinante e verdadeira que jamais tem sido contada. Esta crise envolve cada pessoa sobre a Terra. Sim, cada pessoa. Meu parceiro, imagina o susto que eu tomei quando eu assisti esse documentário. Cada pessoa na Terra. Agora imagine, você é uma criança que acredita na existência de um Deus por causa dos estudos científicos que você acompanhava na sua infância. E aí você se depara com o fato, que é fatídico para você, de que a luta entre o bem e o mal atinge até mesmo você, uma criança de 5 anos de idade, e que você deve fazer uma escolha, e que existe alguém perigoso atrás de você. Não vou mentir, aquilo me deu um certo medo. E até hoje me pergunto como. Pois bem, esse documentário teve alguns elementos interessantes, como a exortação e o alerta para o tempo do fim. E ele é baseado na nossa crença, uma mistura dos livros de uma profetisa de nossa fé, que é muito questionada pelas demais religiões. Eu não vou falar só o meu lado aqui. Tem uma playlist no canal só mostrando críticas que as outras pessoas e religiões têm à nossa denominação religiosa, mas aqui não vem ao caso falar sobre doutrinas. Estamos falando do desenvolvimento da mente de uma criança. E também esse documentário trouxe a mistura da nossa crença do Apocalipse e as profecias dessa profetisa nossa. E ele serviu de base para a fundação de um mundo imaginário. Algo que uma mente muito criativa, somado à habilidade do autismo de sentir tudo de forma intensa, fez com que os meus amigos imaginários fossem um pouco diferentes.
e que eu sentisse e tocasse coisas que de fato não existiam na mesma intensidade, como se eu tocasse e vivenciasse experiências da vida real. E o que isso tem a ver com ser nerd e ser cristão ao mesmo tempo? Calma que eu já vou chegar lá. Agora eu vou falar sobre a minha formação como nerd. Aqueles que viram minha pequena biografia sabem que a minha vida, assim como a de todo mundo, não foi muito fácil. O bullying que eu sofria era pesado e a perseguição na escola também. E eu sempre busquei um ponto de refúgio e apoio. Foi aí que eu conheci a cultura pop. Começando por um brinquedo de Wolverine, um tipo de ataque à cidade estilo Hot Wheels. Mas ele desapareceu da internet e não é mais possível de encontrá-lo. Depois, conhecendo o Homem-Aranha, que hoje eu já fiz um vídeo explicando por que eu sou fã de Homem-Aranha, o que eu vi de legal nele, para quem se pergunta por que alguém seria fã de um personagem de cultura pop. E no meu vídeo sobre nerd a ser autista, eu falei sobre como que eu desenvolvi na cultura pop o meu tato e a sensibilidade a certos temas relacionados ao mundo nerd e como que isso se relaciona com o autismo. Agora, onde que o Ei Nerd se encaixa nisso? Basicamente, o Ei Nerd, ele foi como um pai para mim sem que ele soubesse. Meu pai não tinha tempo de me ensinar muita coisa. E por mais que ele ensinasse, a minha mente curiosa trazia mais dúvidas do que aceitava e absorvia as respostas. E eu precisava de um lugar para onde eu pudesse aprender. E foi aí que eu conheci o mundo nerd. Um mundo onde você estudava e aprendia e absorvia conteúdos variados, mas ao mesmo tempo um mundo onde você fugia da realidade, criava a sua própria realidade, seu próprio mundo, seu lugar de pertencimento. O lugar onde você podia ser livre, ser quem de fato você era, imaginar e sonhar. Se não fosse pelo Ei Nerd, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje em dia. E ainda mais se estar vivo. Não estaria onde eu estou e não estaria vivo. Eu sei que esse vídeo não vai chegar nele, mas obrigado, Peter. Você fez a diferença na minha vida. Comecemos então do início. A queda de Lúcifer. Como que a minha mente se formou. Como que ela interpretou. Para começar, esse capítulo 1 do documentário mostra a guerra no céu. E todos nós sabemos como a mente masculina funciona com guerras. Veja a saturação do cenário e preste atenção no áudio dos trechos que mostrarei mais pra frente. Isso impacta a mente de qualquer criança, principalmente crianças autistas com alta sensibilidade. Somado ao áudio, minha mente absorveu como uma esponja. Inclusive, eu aviso a ter cuidado com o que as crianças podem absorver. Guerras. A história humana está repleta delas, como o próprio documentário diz. O que me chamou a atenção foi a geometria e o formato. Não é possível de se imaginar armas já prontas no céu, principalmente para armas de guerra, porque o céu é um lugar pacífico. A gente não pensa que poderia haver grandes batalhas entre as criaturas de Deus. E o criador dessa parte visual e audiovisual talvez tenha se inspirado em Star Wars, mas uma lâmina de energia pura e energia maligna
na mente de uma criança, lembrando que a mente infantil ela é facilmente manipulada por luzes, tanto que palestras na igreja, lá pelos anos 2000, muitas vezes falavam de mensagens subliminares, de coisas muito coloridas, etc., o que podia ter na mente da criança. Creio que alguns aqui que são da minha idade lembram muito bem porque achavam chato a limitação do que podia assistir na época por causa desses parâmetros, mas isso tudo fica na mente de uma criança. Esse documentário foi tão importante para minha formação cristã que basicamente todas as noites e ao longo do dia, o que eu via ao olhar para o céu e os sonhos era uma grande nebulosa, principalmente à noite, com o céu estando lá em cima e as luzes dele iluminando o planeta Terra. Durante o dia, o planeta Terra padrão que a gente conhece. Mas durante a noite, a luz divina iluminava um mundo que se formou na minha mente. Algo que eu contei, não lembro se no vídeo do autismo e ser nerd ou da minha biografia, sobre como que a minha cabeça se autoilustrava, vocês podem ver lá. Treinei a IA por meses para me ajudar a retratar o meu lugar. Algumas coisas que influenciaram a conexão com a cultura pop foi o portal que aparecia nesse documentário. O teletransporte. Basicamente, o teletransporte é uma das coisas mais fundamentais e básicas de qualquer produção da cultura pop. Os anjos desciam por uma escada e interagiam uns com os outros na Cidade Santa, sob a luz do Deus o Pai e Deus Filho. Olhe as pedras atrás no trono. Isso é algo muito importante para mim e eu vou explicar o porquê. Na seguinte cena do documentário, após a explicação dele sobre a hierarquia do céu, é possível ver mais dessas pedras. Foi a primeira e a última sensação de que eu me lembro desse mundo. Eu tinha uma grande quantidade de sensações físicas que parecem loucura para nós humanos, mas que não deve chegar nem perto do que tem no céu. Essa pedra possuía uma textura visual, você olhava para ela como se ela possuísse várias pequenas pirâmides de base bem larga, como aqueles vidros em forma de pirâmide que ficam nas paredes, que você coloca a mão e sente o relevo. Mas ao você tocar o pé, ela era completamente lisa. Ela tinha uma aparência gélida, de gelo puro, mas ao mesmo tempo você tocava e sentia ela quente. Não quente de queimar, mas sim um quente agradável. E, ao mesmo tempo, ela dava uma sensação de tontura, de ondulação no corpo. Uma sensação muito parecida com você ficar muito tempo na água e depois, na hora de dormir, sentir aquelas vibrações no corpo. E ela fazia também essas variações de luz e reflexo que faziam parecer como se você estivesse olhando para a água se movendo e reagindo com a luz. Sentir tudo isso ao mesmo tempo foi uma experiência inesquecível, a primeira e a última que eu tive antes da minha mente começar a amadurecer e eu começar a perder isso. E isso me traz tanta saudade, tanta falta e tanta esperança, porque eu imagino que caso eu esteja certo, caso a metafísica esteja certa e exija a necessidade de um Deus Criador, e se o Deus Criador que eu creio é o correto, existem várias outras sensações tão maravilhosas e tão comuns no céu que os olhos humanos não conseguem, nunca viram e em pensamento algum jamais conseguiu imaginar. Você pode se imaginar uma cidade como esta, sob nuvens de nebulosas, os bebês de estrelas, os berçários onde estrelas nascem, com uma cidade de ouro puro, cujos prédios são moldados como se fossem feitos numa mesa de um oleiro, onde ela gira e gira, e você vai colocando em volta de forma uniforme todos os detalhes, como se Deus tivesse moldado cada prédio, cada lugar e cada detalhe dessa cidade. Entretanto, a guerra no céu e a compreensão do bem e do mal podem ter sido a causa de medo de perder a salvação,
medo de não ir para o céu. A queda de Lúcifer e esse ensino que eu tive sobre a luta no céu fizeram com que eu tivesse medo do demônio ao longo dos anos. Não se sabe ao certo para alguns, para mim que sou cristão e creio no sobrenatural, é esse o fato, mas se você não crê, pode dizer que foi o contrário. Mas a minha mente, ela não imaginou as perseguições do inimigo. Eu fui perturbado na minha infância por 3 longos anos espiritualmente pelo demônio. Se você não crê nisso, então pode crer que na verdade foi a minha mente autista novamente criando coisas. Então recapitulemos. Minha mente envelheceu muito tarde. E por isso eu fiquei anos, até mesmo na fase da minha adolescência, vendo coisas. Dentre essas coisas havia uma cidade santa, mas havia elementos nessa cidade santa que eram ligados à cultura pop. Mas que outras ligações? Qual foi a ligação que tornou isso forte e definitivo? E aí vem a ciência. No princípio, Deus ordenou que as leis da física governassem o mundo material em que vivemos. Sem essas leis naturais, o universo seria um caos. Do mesmo modo, as leis morais de Deus sempre têm dado segurança e estabilidade ao cosmos. Alguns pensam que os 10 mandamentos não existiram, até que o Senhor os entregou a Moisés no Monte Sinai. Mas as Escrituras nos ensinam que os princípios das leis de Deus sempre existiram por toda a eternidade, pois são a base fundamental de seu reino de amor. Seguros todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre e são feitos em verdade e retidão. Olhar para a física e para coisas que a cultura pop traz, que todo nerd ama com relação a conceitos de tempo e espaço, viagens pelo tempo e espaço, deslocamento de matéria, a lei de entropia, entre outros. Não lembro se é entropia ou antropia. Mas basicamente tudo isso trouxe à tona o meu lado nerd e começou a criar uma conexão muito forte com Cristo. Porque eu passei a perceber que para existir e ser criado o tempo é necessário algo atemporal. Ou seja, algo que sempre há, que foi, que sempre há de ser. Para criar espaço tem que ser algo que não é espacial, que não está no tempo e espaço, que não é material. Tudo aponta para a existência de um ser metafísico muito poderoso, para a existência de um Deus. E aí a pergunta foi, qual Deus estava certo? Naturalmente, eu cheguei à conclusão do Deus da Bíblia ao longo dos anos, provavelmente pela minha influência que eu tive da minha família, por ter sido criado nesse ambiente. Mas o que mais me conectou esse mundo meu à cultura pop? O que fechou a tampa do pote foi o Superman, que conheci graças ao Peter Jordan do Ei Nerd. Outra figura paterna para mim. Ele foi criado inclusive para ser uma figura paterna e de inspiração para jovens, criados por judeus como um personagem cristão. Na Era de Ouro nós tínhamos mocinhos de Velho Oeste que atiravam e matavam, tínhamos detetives que davam socos e apagavam as pessoas. Mas o Superman, ele sempre buscava evitar a violência por causa da criação paterna. Jonathan Kent era um cara pacifista, que ensinava autodefesa para o filho, que inclusive aprendeu boxe, sendo uma das artes marciais que o Superman mais domina. Ele não dá socos avulso, ele sabe usar o peso e o corpo para amplificar os seus socos. E ele era um personagem cristão e super-herói. E todos os seus princípios de salvar moças em perigo, salvar crianças em perigo, ajudar outros homens no meio do trabalho com coisas muito simples, se rebaixando a níveis mais baixos da população, pessoas que... Não que as pessoas sejam inferiores, mas baixando a importância que ele tinha como um herói salvador do mundo para um simples funcionário, ajudando alguém no trabalho no metrô,
a soldar uma linha de metrô, ajudando uma senhorinha a atravessar a rua, pegando um gato de uma árvore, que é um clássico, que seria imitado por vários funkeys na cultura pop, até Inspetor Bugiganga imitou isso, apesar de o Superman não ter sido o primeiro, mas ele foi o ícone desse tipo de ações. E ele se tornou a base do conceito do heroísmo, fazendo com que o heroísmo e o cristianismo andassem lado a lado para mim. E é por isso que eu considero que o princípio do herói, diferente do justiceiro ou do vilão, é um princípio completamente cristão, de fazer o bem a todos, incluindo as pessoas mais terríveis da humanidade que já passaram sobre a face da Terra, para que você não seja como estas pessoas. Um Superman bonzinho que se perdeu ao longo dos anos e que muitas pessoas passam a odiar, porque os princípios da nossa nova geração são ligados a heróis quebrados, heróis com uma mente mais violenta, ou heróis com corrupção, como a série The Boys mostra. Os valores do herói se perderam ao longo dos anos. Mas eu sou um nerd, e o nerd ele valoriza acima de tudo o princípio mais puro do herói. Ele não é um geek, ele não é um anti-herói. E ele não é um Dern, que é como o apelido nerds maus ou nerds preconceituosos, que no caso é a palavra o nerd ao contrário, para ser um vilão. E como eu sempre costumo dizer, anti-herói é o que você é naturalmente. É como eu falo, eu gosto de apelidar e de chamar a maioria das pessoas. Porque essas pessoas, em grande maioria, são justiceiras, acreditam na justiça por meio das mãos próprias delas, ou por meios muito mais severos do que o herói é, que é o que você pode fazer. O herói não é o que você nasce para ser, porque a sua natureza justiceira sempre vai buscar a justiça pelos seus métodos, por severidade, e um herói, ele é a paz e a calma pura. E você deve escolher um desses dois para você não ser o vilão, que é o que você sempre vai desejar ser no seu coração. Porque faz parte da natureza humana ser maligno, ser pecador. Ou, se você acredita em algumas filosofias, você acredita que o ser humano, ele nasce já e ele corrompe a sociedade, dependendo, é claro, da sua filosofia. Porque tem gente que fala que a sociedade corrompe o homem e que o homem em si só não é corrupto. E só um esclarecimento. Quando eu falo que o geek é o anti-herói e o nerd é o herói, não é para desmerecer nenhum dos lados, mas sim é um reflexo da natureza. Geek é uma pessoa normal, ela é uma pessoa que não é nerd, que consome, está dentro do consumismo dos mesmos produtos, participa do consumismo dos mesmos produtos que o nerd consome. Já o nerd, ele é uma pessoa que não é tão justiceira assim, quanto uma pessoa comum, uma pessoa normal. Ele é mais na dele, ele não é de revidar. Ele basicamente usa a cultura pop como meio de escape, porque ele apanha e fica calado. Você pode ser um CDF, que é basicamente uma pessoa tão inteligente quanto um nerd é, mas você, ao invés de fugir da realidade, escolhe enfrentar o bullying de frente e levar uma arma para a escola, como muitas vezes tem acontecido nos Estados Unidos, e se tornou palco até mesmo do desenho do Super Choque abordando o tema. Agora entre comigo nesse jardim. Sempre gostei da natureza, e é por isso que essa parte do céu que apareceu tão pouco no documentário foi tão importante para mim. Faz parte do mundo, da primeira parte daquele mundo que eu criei. Ele é repleto desse céu da cor verde e da cor azul. Minhas cores favoritas, predominantemente o verde. E basicamente conexão com o natural faz parte de mim. Isso não está ligado nada com questão nerd, mas é bom comentar sobre como que era esse mundo que eu convivia. Algo que não fazia muito sentido, porque era um lugar muito pequeno. E ainda assim, mesmo sendo pequeno, havia uma floresta imensa com até mesmo dinossauros lá dentro. E ainda mais as florestas no céu. Quanto mais eu olhava para a cultura pop, mais eu via uma luta entre quem tentava resgatar os valores cristãos de alguns personagens antigos, com quem tentava apagar e fingir com que eles nunca aconteceram, escritores, desenhistas e roteiristas.
A cosmologia dentro de um quadrinho, os deuses de um quadrinho são literalmente quem criou o quadrinho, e as entidades são a página, o lápis, a caneta, etc. É como uma batalha espiritual, só que ao invés de espiritual, ela é física, e ela é social, é cultural, e ela ocorre dentro dos quadrinhos. É um reflexo dessa batalha espiritual, e também de uma batalha política que se desenrola há décadas. Porém, seja com o Deus da Bíblia ou seja com qualquer outra crença, o conceito de Deus e do mundo espiritual nunca saiu da cultura pop. Mesmo que não seja a intenção dos personagens ou dos criadores. Eu fui até Midgard para governar o povo da Terra como um deus benevolente. Como você. Não somos deuses. Nós nascemos, vivemos e morremos, assim como os humanos. Em toda a galáxia por onde viajo, todas as espécies são iguais. Todos vocês pensam que são o centro do universo. Vocês não têm nem ideia. Deus cria dinossauros, Deus destrói dinossauros. Deus cria o homem destrói Deus. Homem cria dinossauros. Dinossauros comem o homem. A mulher herda a terra. A que mestre você serve? A que mestre eu sirvo? O que eu devo dizer? Jesus? Com nossa ajuda, Superman pode fazer um mundo perfeito. Ah, agora ele é Deus. É assim que se faz dinossauros? Não. É assim que se brinca de Deus. Eu posso ver muito além de você, garoto. Acima deste mundo. Acima deste universo. Observo do lugar de onde vem toda a verdade sobre a criação. Foi assim que cheguei à conclusão de que os humanos devem ser extintos. O único erro dentre todas as criações de Deus é a humanidade. Para transformar o mundo, o universo e até este planeta em um paraíso muito mais belo, eu irei eliminar os humanos. Jamais eu serei capaz de aceitar esse erro de Deus. Como ousa? Essa decisão não cabe a você! Agora vocês sabem. Mas com o tempo eu perdi isso. Eu perdi tudo isso que eu tinha. Minha mente envelheceu. E a última coisa que eu vi foi o Alfred Pennyworth sendo engolido por uma sombra e gritando de dor e agonia. Foi justamente no meu período de maior depressão e ansiedade e culpa por erros cometidos e pecados cometidos que culminou, facilitou e ajudou a perder e destruir esse mundo tão belo. Esse lugar tão maravilhoso que eu frequentava todos os dias, todas as horas, todos os momentos e minutos. E foi substituído por uma massa cinzenta de dor, caos e sofrimento, até que eu nunca mais podia ver eles. Não posso mais ter essa habilidade porque a minha mente envelheceu. Aproveite a infância dos seus filhos. Aproveite a infância dos seus parentes para ensinar a eles princípios que vão formar mundos e cosmologias que vão trazer eles momentos incríveis de paz e alegria durante a infância. A mente de uma criança possui um potencial ilimitado. E se tiver autismo, de um nível mais leve, é claro, porque muitos autistas sofrem, os níveis ilimitados são maiores ainda. Faça com que eles tenham segurança e vivam nesse mundo mágico e especial deles. Preserve-os e proteja-os. A inocência de uma criança e a sua felicidade é a coisa mais valiosa do mundo. Então é isso. Longa vida e até logo.